Amém? Glória a Deus. Carinho é recíproco. Pessoal, boa noite, graças e paz. Para quem não me conhece, eu me chamo Mateus. Tenho 20 anos. Sou aqui dessa casa. Cuido de uma célula de adolescentes. Tem alguns meninos da minha célula por aí. Não estou mais solteira. Mas também não posso dizer que estou namorando, mas estou em oração. Amém? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sempre muito bom. Adonai é a minha segunda casa. Eu amo demais esse lugar. Já cresci muito aqui. Aprendo com cada um de vocês. Talvez não pareça, mas eu aprendo demais. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. O tema da ministração de hoje é esse: o dia em que eu encontrei Jesus. Para ser sincero, eu não gosto de falar muito do meu testemunho. Eu sei que é para edificação, mas eu não me orgulho do meu passado. Mas se eu entendo que é para edificação, é para abençoar a vida de vocês, eu vou falar assim. Amém? E eu queria falar com vocês um pouquinho da minha caminhada com o Senhor, um pouquinho da minha conversão. Como foi chegar até aqui. E eu peço a atenção de vocês, não porque eu, Mateus, vou ministrar, mas eu acredito que o Senhor está nesse lugar. Eu acredito que existe um ambiente profético nos envolvendo. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para o seu coração. E assim como a Kali falou, nós não iremos sair daqui da mesma forma que nós chegamos. Amém? Então, vamos lá. O dia em que eu encontrei Jesus. Eu estava ali na sala de oração, ouvindo o Senhor. Eu nunca termino a ministração antes de subir no púlpito, porque o Espírito Santo pode ter algo a falar e eu preciso estar sensível a isso. E o Espírito Santo ministrou meu coração sobre esse tema: o dia em que eu encontrei o Senhor. E foi muito claro, como se o Espírito Santo estivesse falando assim: Mateus, o dia mais importante da sua vida não é quando você for começar a namorar, casar, ter filhos. O dia mais importante da sua vida não vai ser quando você começar a ganhar muito dinheiro, prosperar financeiramente. O dia mais importante da sua vida, ele já aconteceu. Quando você me encontrou. Esse foi o dia mais importante da sua vida. E eu queria que você entendesse isso nessa noite. Sabe, casamento é muito de Deus. Eu quero casar, amo o casamento, família, mas eu preciso entender que o dia em que eu encontrei o Senhor, o dia em que eu vou encontrar o Senhor com todo o meu coração, é mais importante do que qualquer coisa na minha vida. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia agora. Se você não tiver com a sua Bíblia, vai ter projeção, Alexandre? Você pode estar acompanhando por aqui. A versão que a gente usa é NVI, é a mesma que eu vou usar com vocês. Mas nessa primeira passagem, eu queria usar a versão King James. Lucas, capítulo 22, do versículo 31 ao versículo 34. Tá aqui. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 31, fala assim: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo.
Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Até o versículo 34. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Versículo 34. Contudo, predisse-lhe Jesus: asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes negarás que me conhece. Essa é uma das passagens na palavra que mais marca o meu coração. Sabe por quê? Porque Pedro, ele tinha 3 anos de caminhada com o Senhor. Pedro, ele não simplesmente ia à Aliança Jovem. Pedro, ele não simplesmente estava em uma célula durante a semana. Ele andava com o próprio Senhor, o Senhor em carne. Ele conversava com o Senhor, ele comia com o Senhor, ele era corrigido pelo próprio Senhor. E mesmo andando 3 anos com o Senhor, Pedro ainda estava enganado a respeito da sua vida com o Senhor. Jesus vai falar: Pedro, você vai me negar. Pedro, em outra versão, vai falar aqui: Senhor, ainda que todos te neguem, eu não te negarei. E mais à frente, o que acontece? Pedro nega. E tem uma versão que fala que nesse momento o Senhor, ele olha nos olhos de Pedro, e Pedro lembra da palavra, ele sai e chora amargamente. Por que esse tema? O dia em que eu encontrei Jesus. Porque, cara, o fato de eu estar na célula, o fato de eu estar na Aliança Jovem, o fato de eu caminhar com uma galera que tem vida com Deus, ajuda demais, sabe? Mas eu preciso ter uma experiência com o Senhor, sabe? Eu preciso ter uma experiência com o Senhor que marque o meu coração, aonde eu não vou apenas falar: o Abreu teve uma experiência, o Pedro teve uma experiência, mas eu, Mateus, tive uma experiência com o Senhor. Eu, Mateus, encontrei o Senhor. E sabe, a partir desse momento, a nossa vida, ela nunca mais será a mesma. Então eu sei que você está em céu, eu sei que você vem para a Aliança Jovem, eu sei que você tem caminhado, mas eu quero te fazer uma pergunta: será se de fato você conhece o Senhor verdadeiramente? Será se você tem encontrado o Senhor com todo o seu coração? Sabe, será se você pode falar: eu encontrei ao Senhor? A gente passou por uma pandemia, sabe, muita gente se afastou, não porque eram fracas, cada pessoa tem seus motivos, mas sabe, em momentos assim, a gente entende onde o nosso coração está, sabe, o quanto eu conheço o Senhor, o quanto isso é suficiente na minha vida. E sabe, quando eu busco o Senhor, quando eu entendo que de fato eu tive encontro com o Senhor, cara, por mais que as células parem, por mais que os cultos nos sábados parem, por mais que a igreja brasileira comece a ser perseguida, eu vou continuar, porque eu tenho uma vida com o Senhor. Sabe, eu encontrei o Senhor de verdade, e não há nada que aconteça que pode e irá alterar isso. Amém? Vocês estão me entendendo? Glória a Deus. Para quem não sabe, eu fiz o meu encontro em 2016. Eu tinha 14 anos de idade. E sabe, eu não tive uma educação cristã. Minha mãe me deu uma educação muito boa, não tem o que falar, mas eu não nasci filho de pastor, filho de pastora. Meu irmão, ele me levava à igreja e eu gostava de ir e tudo mais, mas eu não tinha uma vida com o Senhor. Até então eu não tinha encontrado o Senhor, sabe, não existia marca de Jesus na minha vida. Sabe, quando eu fiz esse encontro em 2016,
isso mudou a minha vida. Sabe, a minha vida nunca mais foi a mesma. E hoje eu posso falar, eu encontrei o Senhor. Sabe, a minha vida não é mais a mesma. Falar nisso agora, esse mês a gente vai ter encontro, dias 14, 15, 16. Faça a sua inscrição, vale muito a pena. Eu estou aqui hoje por causa de um encontro. Eu sou fruto de encontro, essa ferramenta funciona. Amém? E eu queria que você entendesse que a gente não é novo demais para conhecer o Senhor ou para fazer loucuras pelo Senhor. Às vezes a gente pensa, é adolescente, tem 13 anos. É jovem, tem 20 anos, é novo demais para ser um Jesus freak. E às vezes a pessoa ela cai no engano de, eu vou viver a minha vida, eu vou aproveitar a minha adolescência, a minha juventude, e depois eu vou servir ao Senhor. Sendo que ela não entende que aproveitar a adolescência, a juventude, é servir ao Senhor. Então, sabe, não caia no engano de que você é novo demais para fazer algo para Jesus, ou que você é velho demais para fazer algo para Jesus. Se você buscar o Senhor, se de fato você encontrar o Senhor, não importa quem você seja hoje, o lugar onde você está, a sua vida nunca mais será a mesma. E por meio da sua vida, o Senhor também alterará a vida de outras pessoas. Amém? Sobre isso, sobre não ser novo demais, eu queria falar sobre duas pessoas. A primeira é Josias, foi um rei de Israel. Isso está em 2 Crônicas, queria que o Alexandre projetasse para mim. Capítulo 34, versículo 1 ao versículo 2. Fala assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Eu não sei se você sabe, mas quando você vai ler sobre a história dos reis, o que você mais vai ver são reis que fizeram coisas que desagradaram ao Senhor. E Josias, uma criança, existe um rei mais novo do que ele, Joás, começou a governar com 7 anos. Mas Josias, com 8 anos, ele viveu toda a vontade do Senhor para a sua vida, durante toda a sua vida. E ele começou com 8 anos de idade. Ele honrou o Senhor com a sua vida. Ele deixou um legado em Israel. Amém? A outra pessoa que eu queria falar, Billy Graham. Billy Graham, não sei se vocês sabem, mas ele se converteu aos 16 anos de idade. Eu acho que não precisa falar muito de Billy Graham. É um dos cristãos mais conhecidos, sem exagero, de todos os tempos. E eu quero falar duas coisas sobre Billy Graham. A primeira coisa é que Billy Graham ele se tornou o maior evangelista de todos os tempos. Como assim, Mateus? Não é heresia, você pode pesquisar isso. Nem o apóstolo Paulo, nem Jesus falaram de Jesus para mais pessoas do que Billy Graham. Billy Graham é o homem em toda a história do cristianismo, da igreja, que falou de Jesus para mais pessoas. O Senhor levou ele em mais de 180 nações. Ele falou de Jesus para mais de 210 milhões de pessoas. Foi conselheiro e amigo dos presidentes dos Estados Unidos desde a década de 50. E sabe o que é muito interessante sobre a vida de Billy Graham? É que ele nunca, apesar de ter um ministério muito grande e relevante, nunca se envolveu em um escândalo. Josias começou com 8 anos de idade, Billy Graham 16. Eu poderia falar de Spurgeon, Charles Finney e por aí vai. Mas sabe, você não é velho demais para fazer algo para o Senhor. E muito menos novo demais, desde que você coloque o seu coração no Senhor. Amém? Quando
eu de fato encontrei ao Senhor, a minha vida ela mudou. Porque não foi apenas um encontro em uma chácara, sabe? Não foi apenas algo que durou 3 dias. Foram dias onde de fato eu encontrei o Senhor e a minha vida não foi mais a mesma. Eu acho que ninguém aqui é do tempo que eu morava na vila, que enfim, eu não tinha vida com o Senhor. Mas sabe, eu já aprontei muito na minha vida. Eu já dei muito trabalho para minha mãe, você pode perguntar para ela, ela vai confirmar isso. Já briguei muito com meu irmão. Já reprovei em escola. Sabe, já fiz muita coisa na minha vida antes de conhecer o Senhor, na minha adolescência, que eu não deveria fazer. E quando eu voltei do encontro, cara, tudo mudou. Foram 3 dias, mas foi o suficiente para que a minha vida nunca mais fosse a mesma. O cara que bagunçava, com a graça de Deus, com o tempo começou a se comportar. Comecei a tirar as melhores notas. Os professores começaram a me elogiar. Com o tempo o Espírito Santo foi me convencendo de algumas coisas, de que eu precisava varrer uma casa, lavar uma louça, ajudar minha mãe dentro de casa. Isso é avivamento. Glória a Deus. Sabe, eu voltei apaixonado pelo Senhor. Eu estava tão... Eu não vou falar empolgação, porque se fosse já tinha acabado. Mas eu voltei tão apaixonado por Jesus que eu cheguei no meu irmão, cara, o encontro foi massa demais. Ele jogou um balde de gelo em cima de mim. Ele falou assim, será que tu vai estar desse jeito daqui 1 mês? Cara, eu não falei mais nada. Aquilo ali, sabe, acabou comigo. Hoje já tem mais de 6 anos. Não para minha glória, mas queimando por Jesus. Sabe, e eu posso falar que eu nunca parei de falar, Senhor, me dá mais sede, me dá mais fome, me dá mais do Senhor. Sabe, hoje eu posso olhar para Ele e falar para a glória de Deus, cara, não apenas 1 mês, mas 6 anos de caminhada com o Senhor, queimando. Entendem? Então assim, o adolescente que, cara, que bagunçava, que não respeitava a mãe, que era irresponsável, sabe, que não tinha maturidade, que não tinha caráter de homem de Deus, por causa de 3 dias, por causa de um toque do Senhor, sabe, a minha vida ela foi alterada de maneira extraordinária. E isso gera uma gratidão no meu coração ao Senhor. É por isso que eu sirvo. Sabe, não é por causa do Fábio e da Lidiane, eu amo caminhar com eles. Não é por causa do pastor Lucas e da pastora Patrícia, eu amo caminhar com eles também. Mas sabe, eu entender que um dia o Senhor morreu no meu lugar. É entender que um dia eu estava em um lugar e o Senhor me tirou desse lugar, que hoje eu sou quem sou, para a glória de Deus. Então sabe, eu coloco um colete da recepção, da intercessão. Enfim, eu não preciso estar aqui em cima ministrando, seja o que for. Servindo é o que importa. Sabe, isso em gratidão ao Senhor, ao meu Senhor. Aquilo que Ele fez na cruz por mim. Aquilo que Ele fez na minha vida e vem fazendo durante todos esses anos. Amém? Se você for conversar com os meus amigos, mas não converse não, que eles não vão falar coisa boa não. Do passado, se você for lá na vila e perguntar como eu era, você vai se escandalizar, porque hoje você vê um Mateus que serve ao Senhor e tudo mais, mas não imagina como era o meu passado. E falando de mais uma área da minha vida, relacionamento, eu não tinha noção do que era princípio, do que era valor. Eu passar 2 anos orando com a menina, Deus o livre. Pra que isso? Eu achava muito desnecessário. Não entendia. Então assim, era um relacionamento sem propósito. De às vezes entrar
em um relacionamento para ser feliz, por exemplo, por não entender que a verdadeira felicidade a gente encontra no Senhor. Eu não namoro o caso para ser feliz, mas para compartilhar da felicidade que eu já tenho com Jesus. E sabe, eu fui um cara e voltei outro cara. E a galera da minha escola que me conhecia estranhou muito. O que esse menino tem? Teve gente que falou assim, esse menino tá doido. Porque eram pessoas totalmente diferentes. Eu lembro que eu comecei a buscar o Senhor intensamente. Sabe, eu não esperava o pastor falar assim, vamos fazer um jejum, uma refeição. Cara, eu começava a jejuar 6 horas, 12 horas. Isso porque eu tinha sede e fome no meu coração. Eu não falo isso para minha glória de maneira nenhuma, quem me conhece sabe. Eu falo isso para que você hoje, adolescente, jovem, encontre o Senhor. Sabe, entregue a sua adolescência, a sua juventude ao Senhor, entendendo que cada entrega, renúncia, vale a pena. Então alguém que estava, por exemplo, mergulhado na imoralidade sexual, a gente sabe que quando a gente é do mundo, cara, a gente não tem vida com o Senhor, a gente mergulha no pecado. E o pecado, ele passa a ser normal na nossa vida. Então a gente mergulha na pornografia, a gente cola em uma prova, a gente não respeita os pais, a gente não tem princípios e nem valores. E tudo isso que é pecado parece normal. E sabe, quando eu encontrei o Senhor, eu comecei a me afastar de tudo isso. Aquilo que para mim era normal, sabe, eu passei a ter nojo. Então ficar com uma menina, por exemplo, para mim não fazia sentido. Eu queria distância. Sai para lá, endemoniado. Entendem? O meu estilo de vida começou a mudar. Porque até os meus 14 anos de idade, você já parou para pensar? Eu fiz o meu encontro com 14 anos de idade e é muita bagagem. Eu já tinha feito muita coisa errada. Agora imagina um jovem que está com seus 18, 19, 20 anos. O tanto de coisa errada que ele já fez por não conhecer o Senhor. Então o entendimento é, quando eu era adolescente, quando eu estava no mundão, sabe, eu mergulhava, eu dava o meu melhor. Agora que eu encontrei o Senhor, eu também vou dar o meu melhor. Sabe, eu também vou viver intensamente. Assim como eu mergulhava no pecado, vou mergulhar em Jesus. Assim como eu era um adolescente irresponsável e estava caminhando para ser um homem imaturo, sem caráter, eu comecei a buscar o caráter de Jesus, os princípios e valores da palavra, para me tornar um homem de Deus. Entendem como isso é profundo? Sabe como a gente precisa entregar a nossa adolescência e juventude ao Senhor? E sinceramente, eu não sentia falta da minha vida antiga, sabe? Das minhas más influências, das ficadas e etc. Porque Jesus, ele preenchia todo esse vazio, sabe? Toda essa carência. E Jesus, ele também me entregou amigos, sabe? Que me ajudavam a crescer nele, que puxavam a minha orelha. Amigos que acreditavam em mim. E eu queria contar algumas experiências que eu tive com o Senhor nesse tempo, sabe, dos 14 até hoje, que eu entreguei minha vida ao Senhor. E eu posso dizer, cara, que toda entrega, toda renúncia valeu muito a pena. Eu não me arrependo de nada.
Na verdade, eu fico triste quando eu olho adolescentes e jovens, sabe, mergulhando no mundão, no pecado. Desculpa a sinceridade, entregando suas vidas a Satanás. Eu sei que um dia eu já estive lá e é por isso que eu olho com um olhar de misericórdia, de graça, de amor. Mas eu fico pensando, eles não entenderam ainda o que é viver a adolescência, o que é viver juventude, o que é viver de verdade. Eu lembro que nesses dias, sabe, buscando o Senhor, jejuando, indo para o monte, sabe, mudando o meu estilo de vida. Eu lembro que eu estava lendo uma passagem sobre Moisés, onde Moisés ele estava tão apaixonado pelo Senhor que ele falou assim: Senhor, como essa canção do Alessandro, não é que eu não seja grato. E era como se Moisés estivesse falando assim: Senhor, eu sou grato por tudo que o Senhor já me entregou, mas eu quero mais, eu quero ver o Senhor. O Senhor vai falar assim: Moisés, não dá, homem nenhum pode me ver e permanecer vivo. O Senhor vai falar: mas eu vou passar e você vai ver as minhas costas. E eu olhei para aquilo e pensei: uau, eu quero isso para a minha vida. Eu falei: Senhor, eu quero ver o Senhor. Eu quero escutar a sua voz. Eu lembro que ali no meu momento devocional eu fechei a minha Bíblia e fiquei ali na minha. E de repente, audivelmente, como vocês estão escutando a minha voz, eu escutei alguém me chamando Mateus. Talvez você esteja pensando: começou a chorar, começou a falar em línguas. Não, eu fiquei com tanto medo, que eu enfiei a minha cara no colchão e eu fiquei paralisado. Como assim, Mateus? Se é a voz do Senhor, por que gerou medo? É muito fácil de explicar. Moisés, quando está no monte falando com o Senhor, o povo fica com medo. Fala assim: Moisés, sobe você, a gente não vai. Porque a voz do Senhor, ela gera temor no nosso coração. Jesus, quando sobe ao monte e se transfigura ali para os discípulos, os mais íntimos, Pedro, Tiago e João, ele está ali conversando com Moisés e Elias. De repente vem uma voz do céu e os discípulos começam a ficar com medo. E eles colocam a cara no chão. Jesus chega ali e fala assim: não precisam ter medo. Então, sabe, a primeira vez eu fiquei com medo, sabe, eu não tive reação. Mas quando a gente começa a buscar o Senhor, sabe, quando a gente começa a gerar essa vida com Ele no nosso lugar secreto, essa voz ela não gera mais medo em nós, mas ela gera leveza, ela gera encorajamento. E aquilo que era difícil eu deixar por amor ao Senhor começa a se tornar leve. Senhor, mas eu preciso ter princípio, eu preciso ter valor, sabe? Eu não devo ficar, porque eu sei que isso vai entristecer o coração do Senhor. Eu não devo ter relação sexual antes do casamento. E tudo aquilo que parecia difícil, que parecia ser um fardo, começa a se tornar leve, por amor ao Senhor. O Senhor vai gerando essa leveza. E com o tempo, sabe, essa renúncia, esse nível de renúncia, ele já não é mais tão pesado. Ele já não é mais tão difícil, porque por amar o Senhor, a gente faz. Isso é leve. Isso fala muito de relacionamento. Quando você gosta de alguém, eu que estou orando, eu sei disso. Quando você gosta de alguém, você quer estar perto. Você pode ver a pessoa hoje, a pessoa sai, você está com saudade, acabou de ver a pessoa. Por quê? Porque saudade não fala de o tanto de tempo que eu fico sem ficar a pessoa, mas o quanto eu quero estar perto. E às vezes você sai de um lugar para o outro, não tem dinheiro para o Uber, pega emprestado com um amigo e vai, se endivida depois, enfim, você faz loucuras. E se perguntar, faria de novo? Faria. Por quê? Porque é por amor. Às vezes é loucura mesmo, mas por amor você faz. E é leve.
Mateus, o que tu quer falar com tudo isso? Que até os 14 anos eu pensava que a minha vida fazia sentido, sabe? Eu pensava que eu estava curtindo a minha adolescência. Eu pensava que estava sendo legal, curtir o mundo, o pecado, mas depois que eu encontrei o Senhor, eu percebi que eu não estava aproveitando a minha vida, mas desperdiçando. E eu só comecei a aproveitar depois que eu encontrei o Senhor. E aquilo que não era princípio, não era valor, era pecado, o Espírito Santo começou a me fazer entender com outros olhos. Cara, agora tu faz isso e parece ser bom, mas lá na frente isso te arrebenta. A consequência do pecado, ela bate a porta. Mas se você vir por aqui, vai ser difícil. Mas se por amor a mim você renunciar, vai ser leve. E sabe, mais à frente você vai colher os frutos. E vai valer a pena. Vai valer a pena. Amém? Eu queria que você entendesse isso nessa noite, cara. Não que não seja relevante o tempo que você tem de vida com o Senhor, de caminhada, mas pense nisso. O quanto eu tenho do Senhor, o quanto eu tenho buscado, o quanto eu tenho, sabe, gastado do meu tempo para buscar Jesus, o quanto eu tenho priorizado o Senhor e as coisas do seu reino. Pedro é um dos pais da igreja. Pedro é autor de alguns livros da Bíblia. Andou com Jesus pessoalmente 3 anos. E mesmo depois de tanto tempo, ele ainda estava enganado. Senhor, eu não vou te negar. E negou. Que isso sirva de reflexão para a nossa vida. Sabe, que isso gere temor no nosso coração. Amém? Queria convidar o ministério de louvor e orar com vocês. Amém? Vai se colocando de pé. Feche os seus olhos. Se puderem apagar as luzes aqui para mim, por favor. Obrigado, Alexandre. Não converse nesse momento, não se despeça. Esqueça quem está do seu lado. Continue com seus olhos fechados. Escute a voz do Senhor falando ao seu coração nesse momento. Sabe, tem um versículo, e é Jesus que fala. Ele fala assim: o que adianta o mundo inteiro? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Contextualizando, trazendo para os nossos dias, do que adianta você ser um adolescente, um jovem, não sei, bonito, com vários seguidores na sua rede social, alguém com uma boa condição financeira, alguém com status, alguém com uma inteligência fora do comum, talvez alguém com vários diplomas, não sei. Sabe, eu não estou falando que você não deve estudar, que você não deve buscar conhecimento, mas se você tiver tudo isso, sabe, se você ganhar o mundo inteiro e você não tiver o Senhor no seu coração, sabe, você não estiver construindo a sua vida nesse alicerce que é o Senhor, sabe, a sua vida não está fazendo sentido. A sua vida, ela não está valendo de nada. Eu oro para que a gente seja uma geração, sabe, de adolescentes e jovens apaixonados
pelo Senhor. Onde a gente irá renunciar às nossas vontades, os nossos desejos, não porque o nosso líder fala, o nosso pastor, mas por amor ao Senhor, e isso será leve. Eu oro por um dia onde a gente não apenas tenha uma experiência com o Senhor, mas um dia onde a gente encontre o Senhor com todo o nosso coração, sabe, aonde encontrar o Senhor seja suficiente, e que você não precise de muitas experiências, sabe, de vários cultos no sábado, para que você encontre o Senhor, para que você tome uma decisão no seu coração de: eu vou buscar o Senhor intensamente. Eu não apenas vou ser intenso, mas eu vou ser constante. Mesmo que o mundo esteja caminhando em uma direção, eu vou correr na contramão. Mesmo que me critiquem, sabe, eu vou entregar o meu coração ao Senhor, porque Ele se entregou no meu lugar, e eu sei que vai valer a pena. Sabe, se você for olhar para a vida de Jesus, no momento que Ele mais precisava não tinha ninguém. Quando Jesus está sendo crucificado, os 12 discípulos que caminhavam com Ele durante 3 anos deixaram o Senhor na cruz. Sabe, o Senhor já não podia contar mais com os seus discípulos, com os apóstolos. Mateus, e o povo de Jesus, o povo judeu, o povo gritava: crucifica-o, crucifica-o. Ah, mas e os líderes, os mestres da lei? Foram eles que incentivaram a multidão a crucificar o Senhor. Sabe, e Jesus ainda estava carregando o pecado de toda a humanidade sobre as suas costas. É por isso que Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, o único momento em toda a história, onde o Senhor Jesus, Ele se separa do Pai, por amor a mim e a você. Então, às vezes pode parecer que o Senhor não está vendo, às vezes pode parecer que as pessoas não estão reconhecendo a sua busca, sabe? Às vezes o mundo ele não vai aplaudir. Às vezes você pode pensar que o nível de renúncia é muito alto, sabe? Que eu preciso gastar a minha adolescência, a minha juventude no mundão, porque é isso que é vida, é isso que é custear a vida. Mas sabe, eu posso falar para você que se você entregar toda a sua adolescência e juventude ao Senhor, você vai descobrir verdadeiramente o que é viver de verdade. Sabe, a sua vida ganhará sentido. Você não andará por vista, mas você andará por chamado e propósito. Os seus olhos